sou a pastora Larissa, seja muito bem-vindo no nosso canal. E se você não faz parte do nosso canal, se inscreva no canal, nos ajude aí a cumprir o ID do Senhor, compartilhando o canal e o vídeo com seus amigos, amém? E a palavra de hoje é: o que você tem se preocupado em deixar para os seus filhos? Você tem se preocupado apenas com a herança financeira ou você também tem se preocupado com a herança espiritual, emocional, física? Qual o legado que você tem se preocupado em deixar para os seus filhos? Pastor, onde você está? Eu estou na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Você é o nosso convidado a estar aqui conosco, estudando a Bíblia, independente do seu credo e da sua religião. Nós estamos aqui todos os domingos, das 18 horas, em frente ao altar, amém? Vamos parar de blá e vamos começar esse vídeo. Interessante que esse vídeo surgiu no momento mais inusitado. Foi no meio do velório do tio do meu esposo, tio Eli, que veio a falecer. Sexta-feira de manhã nós estávamos no velório. E aí tinha um pastor pregando sobre isso. Depois que nós falamos, como meu esposo, sobrinho e pastor falou, e eu também, e eu compartilhei lá que o que mais me tocou no meu coração, de mãe, né, que a gente não tinha muita proximidade a ele, mas há 11 anos nossa filha nasceu e ele foi ver a Ana Laura sozinho. Geralmente é difícil o homem fazer isso, fazer questão, né, de visitar no hospital. Tadinho, ele chegou e ele era gordo, forte, e ele chegou todo suado, porque ele foi sozinho de ônibus, com um pacotinho de fralda. Aquilo me conquistou, porque hoje as pessoas estão tão corridas e está um mundo tão frio que eu achei aquele gesto muito lindo. E ele era grandão, forte, gordo, mas o semblante era tão manso, só tinha aquele ar de mansidão, expressando o amor de Cristo mesmo. E foi o que eu falei ali no velório. E aí o pastor que pregou depois de nós falou isso, que o momento do luto, o momento lá no velório é um momento de reflexão, que fez ele pensar o que ele está fazendo com a vida dele. Será que ele tem se preocupado em expressar esse amor de Cristo? Porque o tio do meu marido, ele era pastor também, da Assembleia. E aí ele tinha ido visitar o cunhado em Brasília para orar com ele, preocupado com a alma dele, porque tinha 9 meses que o cunhado está na UTI, com medo dele ir e não ter a salvação. E quem morreu foi ele, não foi o cunhado. Mas antes dele morrer, um dia antes, ele ficou 5 horas pregando e orando com o cunhado no hospital, cumprindo o ID do Senhor, que fala que quando está enfermo você tem que ir e fazer o quê? Levar a bênção do Senhor, né? A unção de cura. Então, será que nós temos tido tempo para fazer o ID do Senhor, para cumprir o que Deus tem colocado no nosso coração e que Deus manda nós fazermos? Lembrando que a primeira herança, a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor, mas a maior herança que nós temos somos ter sido chamados filhos de Deus. Vamos ler. Vocês que estão aqui comigo não precisa abrir, mas vocês que estão em casa podem depois aprofundar e estudar. É só para a gente ir mais rápido na dinâmica aqui. Salmo 127, mas vocês podem anotar para depois estudar em casa. Versículo 3 e 4, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É interessante porque flecha, né? A flecha é um instrumento de guerra e você vai lançar ela. E o objetivo é acertar o alvo. O Senhor fala que os nossos filhos são o quê? Herança. E Deus vai cobrar do que nós temos feito com a nossa herança. Será que os nossos filhos estão vendo que nós estamos mais preocupados com ganhar dinheiro do que ganhar almas? Será que os nossos filhos estão vendo nós priorizar o nosso trabalho do que a nossa família? Priorizar o trabalho ao invés de Deus? Priorizar o trabalho ao invés de estar na obra, de servir na obra? E aí também tem o outro lado perigoso. Tem gente que é muito espiritual e quer fazer 24 horas a obra. E aí vai fazer com que os filhos às vezes tenham até raiva da obra
da igreja de Deus, porque às vezes o pai e a mãe estão tão investindo tempo na igreja e não tem tempo para a família. A gente já ouviu casos de pessoas que são líderes na igreja que nunca saiu com a família para ir no cinema ou num shopping. Então por isso que Deus clama para que nós tenhamos fruto do Espírito Santo de equilíbrio e temperança. Porque nós temos que preocupar com a herança emocional, preocupar com a herança espiritual, preocupar com a herança física. Como assim, pastor, herança física? Eu vou dar o exemplo da minha mãe. Quando nós éramos pequenos, a minha mãe nos ensinou, porque ela era bailarina, então sempre teve essa questão de cuidar com a saúde, depender de esporte, a nos ensinar a sermos dependentes de esporte. E isso é bênção, porque o nosso corpo é templo morado do Espírito Santo. E eu tenho que criar esse hábito saudável na vida dos nossos filhos, que Deus vai cobrar. Porque somos corpo, alma e espírito, não é? Deus não vai cobrar só do espírito, Ele vai cobrar em todos os aspectos. A herança emocional. Eu tenho mostrado aos meus filhos que eu não sou perfeita, mas que eu me arrependo, que eu vou lá, que eu peço perdão, mas que eu tenho caráter de pedir perdão, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa pontual, que honra os compromissos. Meus filhos têm visto isso? Ou meus filhos têm visto eu fazer as coisas relaxadamente? Cuidado também na área emocional e espiritual, que andam juntos, de pessoas chegarem dentro de casa, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do líder. Como que o menino vai querer crescer dentro da igreja? Vai querer ir para fora. Porque o mundo é muito mais atrativo. Vocês estão me entendendo? Amém? Deus vai nos cobrar. Herança financeira. Será que os meus filhos têm visto que eu sei administrar bem o dinheiro que Deus me dá? Será que eu tenho ensinado meus filhos a valorizar, a não deixar eles escravos do ter, e de maneira que eles ganham e não valorizam os brinquedos e logo eles querem trocar por outros, que a mídia que é enfiar a goela abaixo na gente por causa do consumismo? A gente tem que ensinar os nossos filhos a valorizar. É interessante que a Ana Laura ela tem 11 anos, né? Ela tem um brinquedinho de 1 ano. Não é que a gente não doa, não, a gente doa. Mas ela cuida e tem coisas que ela não quer doar. A gente também tem que respeitar esse lado. Mas ela sabe do valor, né? A gente até agora nesse aniversário dela, ela ganhou um dinheiro dos avós da tia, né? Eu falei, minha filha, ao invés de você pegar esse dinheiro e torrar tudo em brinquedo, é tanto brinquedo que você já tem, até brinquedo de 1 ano. Vamos pegar e começar a investir na bolsa de valores, nas ações, que quem sabe quando você for mais velha, né, você já está bem, né, garantida. E ela aceitou. Então nós temos que ensinar os nossos filhos de pequeno a ter herança no corpo, na alma, no espírito, profissionalmente, financeiramente, familiarmente. Aí outra coisa é que tem gente que é assim, estragou uma roupa ou um sapato, é descartável, vai lá e joga fora ou doa para a pessoa mais humilde, ela se vira com as coisas. E eu não, eu tenho essa atitude de consertar. Tem um sapateiro lá perto da minha avó que eu faço questão de ir lá para estar sempre visitando meus avós de 15 em 15 dias. E é outra herança que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Será que nós temos ensinado nossos filhos a valorizarem os mais velhos, a respeitar os mais velhos, a pedir bênção para os mais velhos, a fazer questão de estar próximo da família? E aí eu levo sempre no sapateiro, eu levo sempre na costureira para remendar. Porque a roupa e sapato não é descartável. Aí tem gente que fala, não tem tempo para ir lá levar. Mas aí fica escravo, né? Tem que trabalhar mais para comprar coisa nova e não age de maneira inteligente, né? Até de maneira sustentável. Porque a gente tem que se preocupar com o nosso planeta e não ficar escravo desse capitalismo, né? Então vamos ler em Romanos 8, 14, 17, que diz assim, Romanos 8, 14, 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba
Pai. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se somos chamados herdeiros, co-herdeiros com Cristo, Cristo vai cobrar de nós de passar para a nossa geração, nossos descendentes, essa herança. E por isso que fala que é flecha nas mãos do arqueiro. E cabe a nós conduzir essa flecha. É interessante, hoje eu estava lendo no Popular e lá fala que é educação. A educação é que você dá sentido à existência da pessoa. Você está dando sentido à existência do ser humano e está norteando e trazendo a direção para onde ela vai alcançar. Bem? Continuando dentro disso, eu quero ler em 1 Pedro 2, 9 e o 10, que diz assim, para que essa palavra possa nos encher. Amém? Que diz assim, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, olha aqui, Deus faz todo um elogio, fala que você é raça eleita, você foi eleito, escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus é ciumento, nós somos só dele e ele não divide a glória com ninguém. A fim de que, qual que é a finalidade? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem o chamado de nós fazermos o quê? Proclamar as virtudes de Cristo, pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. Se a gente faz isso lá para fora, tem gente que se preocupa em ganhar almas fora de casa e esquece que isso daqui primeiro é dentro da sua casa. Não adianta você se preocupar em ganhar almas e perder a sua casa. Na Bíblia fala, não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha casa. E Deus vai cobrar se nós perdermos os filhos para o mundo. Porque nós não temos filho para povoar o mundo, nós temos filhos para influenciar o mundo. Amém? Amém. Diz assim em 1 Pedro 2,10: Vós sois que antes não éreis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Ó, às vezes, seja bem-vindo, viu? A palavra de hoje é o que nós temos deixado, o que nós temos nos preocupado em deixar para os nossos filhos. E às vezes você está olhando assim para mim, falando assim, pastora, mas eu não tenho filho natural ainda. Mas o filho não é só natural. O filho é o filho do fruto do seu testemunho. O que você tem deixado de legado da sua vida? O que você tem deixado para as pessoas, aqui que acabamos de falar, que nós temos que proclamar a virtude para os filhos espirituais? Qual que é o legado que nós temos deixado? Mesmo se eu fosse solteira, mesmo se eu não tivesse filho e morresse, qual é o legado que eu vou estar deixando? Uma vez eu fiz uma palavra, eu não sei se está em vídeo, mas perguntando, o tema da palavra era: o que você quer deixar escrito na sua lápide quando você morrer? O versículo que eu quero é aquele do apóstolo Paulo: combati o bom combate, e aí entregou a carreira. E aqui, esse versículo para mim, eu sinto assim: completei a boa obra do Senhor e eu não fui obra inacabada. Aí às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não sou casado, eu não tenho filho ainda. Não, Deus nos chama para gerar filhos espirituais, porque através do nosso testemunho, João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vá e dê fruto. Aí, ó, a fim de que, ó, a finalidade: tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome eu vou fazer. Aqui, se você quer um versículo de segredo de prosperidade, sucesso, é esse versículo. Deus fala: dê fruto, ele permaneça,
aí sim, tudo que você vai fazer, Ele vai dar. Tudo. Amém? Aí tem gente que tá olhando assim pra mim e fala assim: eu nunca pensei sobre isso. Que legado eu quero deixar? Que herança eu quero deixar? Então, freia sua vida e começa a preocupar em que você quer deixar. Que história você vai deixar? Ou você vai chegar e vai passar por essa vida sem deixar um marco, como se você nem existisse. Vocês estão prestando atenção? Estão entendendo? Isso é muito sério. Nós como cristãos, Deus vai cobrar isso de nós. A gente não pode seguir aquela música mundana que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós, diante de Deus, temos que assumir a responsabilidade do chamado que Deus nos deu como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de proclamar as virtudes do Evangelho. Deus vai nos cobrar disso. Estão entendendo? Amém? Lembrando lá do versículo em Isaías 32:8 que diz: o nobre projeta coisas nobres. E ele vai fazer o quê? Na sua nobreza vai perseverará. Além de sermos nobres no pensar e no projetar, ó, outro segredo do sucesso: perseverança. Quem que descobriu a luz? Quem que é? Esqueci o nome dele. Thomas Edison. Quantas tentativas que esse cara abençoado fez para descobrir a luz? Se ele tivesse desistido, nós ainda estaríamos na escuridão, irmãos. Eu vi um post que um leão, ele tem de 6 a 10 tentativas para alcançar a presa dele. E aí eles fazendo uma estimativa proporcional, ele fracassa 66% antes de conquistar a presa. E aí eu vou desistir diante da primeira dificuldade de algo que Deus colocou no seu coração? Resistir o diabo, que ele fugirá de vós. O segredo do sucesso é outro ponto, é não desistir, é continuar, continuando, nem que seja arrastando, como diz a Bispa Rúbia, mas nós temos que continuar. Só que Deus é tão misericordioso que Ele sempre fala assim: meu filho, ó, vamos recomeçar. Deus é tão lindo que quando o profeta Elias pediu a morte, Ele colocou até as raças para lá alimentar ele, para dar um novo ânimo, para empurrar ele. Vamos, meu filho, não fica amedrontado não, renova suas forças. E Deus está disposto a fazer com que nós possamos recomeçar todos os dias. Mas eu preciso falar: eis-me aqui, Senhor, me ajuda, socorro. Por quê? Apocalipse 3:20. O Senhor é um cavaleiro, é um gentleman. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Ele espera ser convidado, ele não vai roubar. Mas eu já entreguei a vida para Jesus, ele podia entrar, também acho. Eu não queria o livre-arbítrio e evitar tanta cabeçada que a gente dá. Mas Deus é Deus justo. Ele não é homem para mentir. Ele te dá o livre-arbítrio. Tem gente que já tem a visão errada de Deus, achando que Deus faz a gente de marionete. Imagina se Deus não nos desse o livre-arbítrio. Carrasco, Hitler, não é? Então, por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. E por isso que Ele precisa de nós pedirmos, que pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Tem hora que tem que bater até abrir. É igual quando está furando poço artesiano, que você tem que furar até achar o lençol freático. Mas depois que você acha, rios de águas vivas fluirão no meio do deserto. Amém? Isaías 58. Amém? Glória a Deus. Então a pergunta é: o que você tem se preocupado em deixar para a sua descendência, para a sua geração? Qual é o legado que você tem se preocupado em deixar? Tem pai que se preocupa apenas em deixar isso. Isso não compra nada. Eu e o pastor fizemos um treinamento do curso para liderar no próximo semestre. Quem estiver interessado, fala aí nos comentários. Educação de filhos, pais para toda a vida. E lá no treinamento nós temos líderes que estão dispostos a liderar sobre isso, chorando igual criança. Pastor de cabeça branca, chorando pela ausência
Irmã chorando porque a mãe e o pai preocupou em trabalhar muito, mas não tinha presença física, incutindo valores, demonstrando cuidado, por causa do sentimento de falta de aconchego. Isso é muito sério. Será que nós estamos terça? Agora eu estou falando para você que já tem filho ou que vai ter. Bom que você, se vai ter, você já pode acertar. Será que nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos? Porque, olha, desculpa, eu não quero agredir ninguém. Mas tem pais que poderiam muito bem sacrificar e trabalhar meio período em casa a mãe, porque, ai, é machista, sou mesmo, porque a Bíblia é assim que fala a Bíblia. A mãe é o esteio da família e o homem tem que ser o provedor. A mãe poderia trabalhar meio período e ela não se enquadra nessa prioridade que Deus prioriza. E aí, põe os meninos para estudar o dia inteiro na escola, o menino já vai para casa, tomar banho, jantar, tarefa feita, só quem vai fazer? Chegar em casa? Dormir. Pra que ter filho então? Os meninos estão ficando delinquentes. Por causa de quê? Por falta de amor. 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 Por isso que as crianças estão suicidando, depressão infantil nos jovens. Porque eu falei aqui que eu li no popular, o que é educação? A educação é dar sentido, se sentir existente, pertencer a alguma família. A criança fica mais com a escola do que com os pais. Qual a herança que os pais estão deixando disso? Aí a nossa geração se preocupou tanto que antes os nossos pais não tiveram muita condição de estudar. Aí eles investiram na educação e falam assim, a educação é a única herança que eu posso deixar para os meus filhos, que ninguém rouba. Não é. Não é educação de escola só que você pode deixar. É educação de valor, de caráter, de honestidade, educação de valores, de princípios de Deus. Porque quando a pessoa é um justo, ele tem a bênção, ele tem a promessa do Senhor. Eu falo que a maior herança que eu posso deixar para Ana Laura, eu e o pastor Laura, ela depender 100% do Senhor. Se ela depender 100% do Senhor, tudo vai vir acrescentado a ela. Se ela tiver Deus como seu melhor amigo, se ela tiver esse entendimento e sensibilidade para ouvir a voz de Deus e ser obediente e jamais se desviar nem para a direita nem para a esquerda do centro da vontade do Senhor, ela comerá o melhor dessa terra. E além de comer o melhor dessa terra, não é só prosperidade financeira que a gente não leva para o caixão. É prosperidade física, emocional, espiritual, a paz que excede todo entendimento que o mundo, nenhum dinheiro compra. Quantas pessoas famosas que a gente vê que está no topo, que suicidam. Eu levei um choque quando eu vi o suicídio do Robbie Williams. O cara nos filmes era cheio de alegria. Eu amei quando ele fez o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, porque era aquilo que eu queria, fazer medicina para aquilo, que louco, é isso que eu quero, quando eu era espírita. Então, nossa, você já foi espírita? Já. Vai lá assistir meu vídeo de apresentação, dos 8 aos 16 anos. É outra coisa que eu queria falar, mesmo errando, mesmo num caminho onde não professava Cristo, é outra sabedoria que minha mãe teve. Desde pequenininho, quando os meus pais se separaram aos 8 anos, a minha mãe incutiu em nós que nós tínhamos que ser dependentes de Deus. Era tão bonitinho que toda semana, olha, meus primos podiam estar lá, nós ia lá no centro espírita. E eu ia lá na casa dos velhinhos para cuidar deles. Tirar o dinheiro do bolso, pagava táxi e ia lá, jovenzinha, antes de 15 anos. Mas isso foi o quê? A minha mãe que ensinou. A herança. Minha mãe trabalhando de manhã, de tarde, de noite, às vezes ela não podia vir fazer o culto familiar em casa. O que acontecia? Eu e meu irmão, criança, fazíamos sozinho, do jeito que ela ensinou a gente a fazer. Ensinar a criança de pequeno a ter os valores em todas as áreas do corpo, na alma, no espírito saudável. Continuando. Mateus 6, 19 e 21. Diz assim. Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói
que onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Ai, pastora, mas também tem aquele outro versículo que diz: se eu não deixar herança financeira para os meus filhos, eu serei considerado tolo. É verdade. Só que aqui esse versículo está te ensinando a ter as prioridades de Deus. Não adianta preocupar com isso e esquecer de ganhar almas, que lá na eternidade é o que vai contar. Você não vai mostrar para Deus o tanto que você teve de conta bancária. Você vai mostrar para Deus quantas almas, quantas vidas você foi usado para levar os pés de Cristo. É claro que Deus quer que a gente prospere, lógico, porque a prosperidade em todas as áreas dá testemunho de Deus. O que adianta um pastor vir aqui pregar de prosperidade se ele não é próspero? Irmãos, desculpa, eu nem escuto. Estou falando sério. Porque para mim a pessoa tem que pregar o que ela vive. Vocês estão me entendendo? Bem, aí tem gente que queria que o apóstolo andasse de carroça, né? Acho que isso é humildade. Isso não é humildade, é falsa humildade. Tem gente pobre que é mais soberbo do que gente rico de muito dinheiro. Hein? Vamos lá. Para fechar aqui, eu vou ler esse versículo que fala, e é importante isso. Está lá em Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22, estou acabando. Provérbios 13, 22, diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos, não é só para os filhos não, os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Como assim? Deus vai tirar do ímpio e trazer para o justo. Amém? Quantos recebem? Amém? Mas isso daqui mostra a pessoa que ela sabe administrar as finanças. E Deus cobra isso de nós. Não adianta nós sermos dizimistas e ofertantes e fazer prova do Senhor e não saber administrar as finanças. É outra herança que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Como administrar as finanças. Amém? E para fechar, tem gente que fala assim: pastora, é muito difícil, porque não tem receita de bolo, não tem manual pra gente seguir, igual o brinquedinho tem. Mas tem, irmãos, tem sim. Isso é mentira do capeta. Olha aqui, ó o manual. Essa verdade aqui que esclarece, que liberta. Na Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Aleluia. A verdade que ela vos liberta. Deixa eu só ver aqui. Vamos fechar. Só para saber o que olha o que diz esse versículo do nosso consolo para nós fecharmos. Desculpa o barulho, o pessoal se antecipou hoje no som. Vamos lá. Salmo 25, 12 a 15. Salmo 25, 12 ao 15. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá o caminho. Verso 13: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Vocês estão comigo? Provérbios 13, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Amém? O Senhor vai nos instruir a direção. Ele é o nosso manual. Ele ainda deixou aqui que a verdade é viva e eficaz. Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!
você ainda não é inscrito no canal, clique nas bolinhas dos canais Dia a Dia com Larissa e Dia a Dia com Ana Laura. E para assistirem outros vídeos super legais, cliquem nas miniaturas de vídeos que tem aí na tela. Obrigada por assistir! Tchau! Deus abençoe você e sua família e seus amigos. Até o próximo vídeo! Tchau!